O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhes Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles, e então sim, eles jejuarão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelo Evangelho anunciado, sejam nossos pecados cancelados. Amém. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, antes de tudo, nosso boas-vindas a todos e a cada um de vós que estáis hoje aqui na Basílica, Santuário e Paróquia de Nossa Senhora de Nazaré do Desterro, o Santuário da Rainha da Amazônia, Domus Dei et Porta Coeli, Casa de Deus e Porta do Céu. Queremos acolher de modo especial os irmãos e as irmãs que nos acompanham pela Rede Nazaré de televisão, pela Rádio Web Basílica de Nazaré e pelo Facebook da Basílica, bem como pelo YouTube de Belém do Pará para a Amazônia Legal, o Brasil e o mundo. Caríssimos, hoje, sexta-feira, depois das cinzas, nós temos na primeira leitura, essa leitura retirada do profeta, do santo profeta Isaías. Mas antes de a gente ir para a primeira leitura, para a reflexão do Evangelho, vamos fazer uma memória catequética, vamos recordar. Recordar quer dizer trazer para o coração. Então vamos trazer ao nosso coração e à nossa memória as 14 obras de misericórdia que nós aprendemos no nosso catecismo. Aliás, algumas pessoas pensam que a Bíblia e o catecismo são divorciados. Ledo engano, grandíssimo engano, porque a Sagrada Escritura foi pregada pelos apóstolos, o Evangelho foi pregado pelos apóstolos, e o catecismo escrito pelos seus sucessores. Então, a Sagrada Escritura, a Bíblia Sagrada, é o nosso livro de estudos. E o catecismo é o nosso caderno. Isso mesmo, é o nosso caderno de estudo dirigido. Porque o catecismo traz, em síntese, em resumo, os ensinamentos que estão na Bíblia Sagrada. Então o cristão tem que ter 2 livros de cabeceira. Um, a Bíblia. O outro, o catecismo. Então nós devemos ter sempre isso em mente. O pequeno catecismo, lembra? Quem tem mais de 40 anos, 45 anos, é aquele que a gente estudava na primeira catequese. Então, um livrinho pequeno, mas muito importante. Contudo, muito desprezado, viu? E muitos, por desprezar este pequenino livro, estão hoje aí, enchendo as cadeias, viu? E pessoas grandes, viu? Pessoas que tinham um comando de empresas públicas e privadas, porque abandonaram os ensinamentos de Deus e da igreja, trazido a nós pela Bíblia Sagrada e pelo catecismo. Então pegue o seu pequeno catecismo, que deve estar por aí pegando poeira, não é? A tirar a poeira dele. Discípulo tem que estudar a palavra de Deus e o catecismo da igreja. Então vamos fazer memória. As obras de misericórdia são 14, são 7 corporais e 7 espirituais. As corporais são: primeira, dá de comer a quem tem fome; segunda, dá de beber a quem tem sede; terceira, vestir os nus; quarto, dá pousada aos peregrinos; acolher os que nos visitam, os estrangeiros, dá hospitalidade. A quarta. A quinta, visitar os enfermos e os presos, os encarcerados.
Sexta, remir os cativos. Sétima, dar sepultura aos mortos. As espirituais são: primeira, dar bom conselho; segunda, ensinar os ignorantes; terceira, castigar os que erram; quarta, consolar os aflitos; quinta, perdoar as injúrias que os outros nos fazem. Perdoar as injúrias que os outros nos fazem. Sexta, sofrer com paciência as fraquezas do próximo. Sétima, rezar, orar, rogar a Deus pelos vivos e pelos mortos. Feita esta memória, nós passamos agora ao texto do profeta. O que o profeta nos diz? Ou melhor, o que Deus, pela boca do santo profeta Isaías, está nos dizendo hoje? Esse chamamento que o profeta faz para o povo da antiga aliança serve para nós, viu, igreja? Povo da nova aliança. Olha só. O profeta começa recebendo a ordem do Senhor. Vai e fala a eles, grita forte sem cessar, levanta a voz como uma trombeta e denuncia os crimes do meu povo e os pecados da casa de Jacó. Ora, o que o profeta está fazendo aqui? Uma das 14 obras de misericórdia, justamente a terceira: corrigir os que erram, ou castigar, se for o caso. Lembra? Nós acabamos de rememorar as obras de misericórdia. Então, é a terceira. Corrigir os pecados do povo. E corrigir não é uma tarefa fácil, né? Pelo contrário, é abispeenta. Porque é muito difícil corrigir sem ferir. Mas a correção, ela dói na hora, mas o fruto dela é saboroso, viu? E também ele chama atenção porque os israelitas estavam fazendo jejum e olha só o tanto de coisas erradas que eles faziam. Olha, oprimir os servos, os empregados. Faziam brigas, litígios, discussões, agressões, negócios escusos, ou seja, adulteravam as balanças, majoravam os preços, entregavam mercadoria estragada. Mas que jejum é esse? Que não é acompanhado por obras de misericórdia. Muito pelo contrário. Então aqui nós temos mais duas obras de misericórdia espiritual. A quinta, ou melhor, a primeira, dá bom conselho. Ele está dizendo, olha, saiam do pecado, ajeite a conduta de vocês, acabe com isso. E a segunda, ensinar os ignorantes, porque talvez alguns não soubessem ou não tenham sido ensinados a fazer estas obras. Então aqui o profeta, ou melhor, o Senhor pela boca do profeta, nos ensina a fazer a sua vontade. E continua, qual é o jejum que agrada ao Senhor? E aqui está a lista: quebrar as cadeias injustas, desligar as amarras do jugo, tornar livres os que estão detidos, enfim, romper de todo tipo de sujeição, repartir o pão com o faminto, acolher em casa os pobres, os peregrinos. Quando encontrar uma pessoa nua, cobri-la, vesti-la. Olha aí, temos mais algumas obras de misericórdia aqui que o Senhor nos aconselha a fazer. Remir, libertar os cativos. Minha gente, isto aqui, hoje no Brasil nós temos um grave problema. Tem muita gente nos presídios que não foi sequer julgada. E não estamos falando dos graúdos não, viu? Estamos falando dos miúdos. E o pior, gente inocente. É pobre, não tem advogado para recorrer, a família abandona. Olha aí.
Então, remir os cativos, sexta obra de misericórdia corporal. Dá de comer a quem tem fome, primeira obra de misericórdia corporal. Ora, e quem dá de comer, dá de beber, não é? Então já temos a segunda junto, indiretamente aqui. Terceira, ou melhor, quarta, acolher os peregrinos, os forasteiros, os visitantes, não é? E isso não é só você dar hospedagem em casa, não. Às vezes as pessoas não têm traquejo em receber uma pessoa, em atender um telefonema. Você vai em algumas lojas, vendedores que não acolhem bem os clientes, sabe? Então, a acolhida é uma coisa muito necessária. Nós termos esse cuidado em acolher, tá certo? As pessoas. É a quarta obra de misericórdia corporal. Vestir os nus, terceira obra de misericórdia, né? Aqui entra também você dizer para os jovens, para os rapazes, para as moças, ter decoro no vestir, modéstia, não é? Não vá a um tribunal, a uma igreja como quem vai à praia. Não vá à praia como quem vai a uma festa de gala. Cada lugar tem uma roupa apropriada. Está vendo? E a sétima que ele faz referência aqui, a sétima obra de misericórdia espiritual, rezar pelos vivos e pelos mortos. Veja o que o Senhor nos diz pela boca do santo profeta Isaías. Primeiro, que jejum sem misericórdia ele não aceita. Jejum sem conversão de vida ele não aceita. Porque os nossos atos exteriores, os nossos exercícios exteriores da quaresma, que são o jejum, a esmola ou misericórdia e a oração, eles têm que brotar do nosso interior. Tem que haver uma consonância entre o exterior e o interior, porque senão será aquela história do pão bolorento, não é? Pão bolorento, por fora bela viola, por dentro pão bolorento. Jesus não quer que ninguém seja por fora bela viola e por dentro pão bolorento. Ele quer que a pessoa seja bela viola por fora e pão saudável por dentro. Então o nosso interior, o nosso agir, o nosso falar, o nosso fazer, o nosso pensar, o nosso sentir tem que estar em consonância, em sintonia, em concordância com o Evangelho de Jesus, com os ensinamentos de Jesus. O teu coração cristão, o teu coração cristã tem que ser como o coração de Maria. Como é o coração de Maria? Um só coração com o coração de Jesus. Concordes, em latim quer dizer isso, com coração, coração com coração. O meu coração tem que ser um só coração com o coração de Jesus. Então o meu agir, o meu fazer, é um exercício difícil? Claro que é, devido às nossas fraquezas, às nossas más inclinações. Mas o próprio Jesus diz, sem mim nada podeis fazer. Então, é o amor a Jesus que nos leva a praticar as obras de misericórdia e que dá sentido ao nosso jejum e à nossa oração. Santa Faustina diz, o amor é a flor e a misericórdia é o fruto. Então, se eu digo que amo a Jesus e não pratico as obras de misericórdia, o meu jejum é vazio de sentido e a minha oração é oca e não será escutada por Deus. Por isso que o profeta termina esse trecho dizendo, ou melhor, comunicando aquilo que o Senhor lhe mandou dizer. Então, brilhará a tua luz como a aurora e a tua saúde há de recuperar-se mais depressa. À frente
caminhará a tua justiça e a glória do Senhor te guiará. Então invocarás o Senhor teu Deus e Ele te atenderá. Pedirás socorro e Ele dirá: eis-me aqui. Olha que maravilha. Então nós temos que fazer o jejum acompanhado das obras de misericórdia. E isso, como dissemos, exige uma vida de oração, que é da oração que sai a ação. E no Evangelho nós ouvimos Jesus ser interrogado pelos discípulos de João. Olha, nós fazemos jejum, os fariseus também fazem, e os teus discípulos não fazem jejum? Jesus vai dizer para eles: olha, é o seguinte, os amigos do noivo, quando estão com ele, vão fazer jejum? Vocês sabem que é costume os rapazes se reunirem com um amigo que vai casar e fazer uma festinha, né? Infelizmente, alguns querem fazer essas despedidas de solteiro, infelizmente, à moda do mundo. Mas não deve ser assim. Deve ser na amizade e no temor de Deus. Então, se você reúne os amigos para fazer uma festa, o que tem numa festa? Comida, bebida, música e dança. Então, como é que você vai fazer jejum numa festa? Agora Jesus diz: vai chegar o momento em que eles vão ter que fazer jejum, que eles jejuarão. E qual é o momento? Quando ele, o noivo, ou seja, Jesus, for tirado do meio deles. E durante a quaresma, nós recordamos esse momento, quando Jesus será preso, será torturado, será injuriado, e aí ele será crucificado, morto e sepultado, e ao terceiro dia ele vai ressuscitar. Mas nesse período em que ele é tirado dos seus discípulos até a sua ressurreição, ele tem que passar pela cruz, e será nesse momento que eles jejuarão, porque não tem o seu amigo junto de si, não terão nem apetite nesse momento doloroso. Por isso que a liturgia nos faz vivenciar esses momentos com o Senhor. E Jesus nos ensina, minha gente, a fazer as práticas quaresmais, porque Ele mesmo deu o exemplo. Porque em Jesus o pensar, o sentir, o agir são uma coisa só. Por isso que Ele vai fazer 40 dias de jejum no deserto, fazer aquele retiro. Por isso que Ele vai ter uma vida de oração intensa. E por isso que Ele é todo misericórdia para conosco. Se você vê, Jesus pratica todas as 14 obras de misericórdia. Então Ele nos chama também a praticá-las. Ele curou os enfermos, Ele visitou os presos, Ele esteve preso. Ele curou os doentes, Ele remiu os cativos, Ele deu de comer a quem já tinha fome. Então, o Senhor nos ensina a viver os seus mandamentos. E agora uma palavrinha para as mulheres no seu dia. Queridas, vós, mulheres cristãs, deveis viver cristamente. E deveis ter uma vida de oração muito forte. Por quê? Porque quando Satanás quer perverter o homem, ele primeiro perverte a mulher. Ele ataca primeiro a mulher. Porque ele sabe que é a mulher que faz o homem, que é a mulher que cuida do homem, que é a mulher que educa o homem, que é a mulher que convive com o homem, a mulher que vai dar a orientação para o homem. O homem sem a mulher é um bicho, né? E a mulher vai civilizar o homem. Tarefa difícil, viu, minhas filhas? Porque homem é bicho brabo, né? Se você perguntar por que Deus criou o homem, eu lhe respondo: para dar trabalho à mulher, para a mulher não ficar à toa. Então, quando Satanás quer perverter o homem, as crianças, a família e a sociedade, ele perverte a mulher. Então tenham cuidado com as ideias satânicas.
da ideologia de gênero, do feminazismo e de outras coisas que empurram, especialmente para as moças, o vestir, o se comportar inadequadamente. Então fiquem alertas, minhas filhas. Isto é Satanás tentando vos perverter e seduzir para destruir a obra de Deus, que é a humanidade. Não esqueça, você está na mira do cão. Então se defenda com oração. Amém? Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E sua mãe Maria Santíssima, a mulher que esmaga a cabeça da serpente, porque ela é obediente a Deus.